Ao longo dos primeiros 18 anos de vida, as novas gerações passam o equivalente a quase 30 anos letivos consumindo telas recreativas. Pensem nisso por um segundo. 30 anos letivos. Ou, se a gente preferir usar outra métrica de comparação, isso dá uns 15 anos de um emprego em tempo integral. 15 anos ininterruptos. E o mais chocante é que todo esse tempo acumulado acontece antes mesmo desses jovens chegarem à idade adulta. É um número que parece saído direto de um roteiro de ficção científica, né? Mas, infelizmente, reflete o mundo real de hoje. Exatamente. É um choque de realidade imediato. Então, um olá para quem acompanha o nosso programa. É muito bom começar mais esta análise profunda, a primeira de uma série muito especial que a gente preparou. O nosso material de base para este mergulho, e para os próximos, é o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Escrito pelo neurocientista Michel Desmourget, um material riquíssimo, aliás. É um prazer enorme estar aqui para essa análise. O prazer é todo meu. E o nosso objetivo principal hoje, neste primeiro contato com a obra, é entender como o autor desmistifica a chamada revolução digital. Ele aponta o que descreve como um conflito gigantesco, sabe? Um conflito entre o otimismo de grande parte da mídia e as preocupações muito reais da comunidade científica. E essa constatação inicial que o livro traz é fundamental, porque estabelece logo o tom da urgência. A estatística dessas horas acumuladas não é um exagero, não é uma hipérbole, ela vem de compilações de dados super rigorosos sobre como as novas gerações gastam o tempo em que estão acordadas. Pois é. Ao longo da leitura, o Desmourget argumenta que a narrativa da mídia frequentemente celebra essa imersão digital desde a infância como um salto evolutivo, mas, na verdade, carece de evidências científicas sólidas para sustentar tanto otimismo. E o autor deixa muito claro que a ideia do livro não é apontar o dedo ou culpar as famílias. Tem uma empatia muito grande no texto. A gente sabe que mães, pais e educadores enfrentam uma batalha diária monumental contra algoritmos que foram desenhados para capturar a atenção, né? Com certeza, é uma luta desleal. Mas, ao mesmo tempo, a obra é rigorosamente firme em relação ao que a ciência e os dados mostram. Tá, então vamos desempacotar isso. Para quem nos ouve, tem uma dimensão exata, eu queria que a gente detalhasse esses números do tempo de tela. Porque a escalada que o livro apresenta começa muito, mas muito cedo. Começa assustadoramente cedo. O material aponta que crianças a partir dos 2 anos de idade já acumulam, em média, quase 50 minutos diários diante de uma tela. 50 minutos para um bebê de 2 anos? Isso é quase uma hora inteira onde a criança que deveria estar explorando o mundo físico, tocando texturas, olhando para rostos humanos. Apenas vidrada numa luz azul. Exato. E as implicações de remover 1 hora de interação com o mundo real nessa fase de extremo desenvolvimento neurológico são imensas. Mas a escalada continua. Entre os 2 e os 8 anos, o livro mostra que esse tempo salta para 2 horas e 45 minutos diários. 2 horas e 45. Todos os dias. Sim. E quando chegamos na faixa dos 8 aos 12 anos, já estamos falando de 4 horas e 45 minutos por dia. Nossa, quase 5 horas diárias para uma criança que está no ensino fundamental. E o pico, que é o que realmente assusta os pesquisadores citados no livro, acontece durante a adolescência, dos 13 aos 18 anos. Nessa fase, a marca atinge 7 horas e 15 minutos diários. 7 horas? 7 horas e 15. Isso representa, em média, 45% do tempo de vigília desses jovens. Caramba! Se a gente parar para fazer as contas, tirando o tempo que o adolescente passa dormindo, o tempo que passa na escola, tomando banho, comendo, simplesmente não sobra absolutamente nada. É quase metade da vida consciente sendo filtrada por um dispositivo digital. É muito tempo roubado da vida real. Mas aí entra a defesa clássica, certo? O argumento de que, mas eles estão na frente da tela, aprendendo a programar, fazendo pesquisas complexas, construindo o futuro. O livro concorda com isso? De forma alguma. E o que é fascinante na pesquisa e profundamente preocupante é como ela quebra essa ilusão. Aquela aura de produtividade, né? Isso.
A mídia e as campanhas de tecnologia promovem muito essa ideia de que o tempo de tela é produtivo. Mas os dados revelam o extremo oposto. O uso é quase puramente recreativo. O Desmourget traz um dado revelador sobre a faixa dos pré-adolescentes entre 8 e 12 anos. Nessa idade, o tempo dedicado à diversão digital é 13 vezes maior do que o tempo usado para qualquer tipo de dever escolar nas telas. 13 vezes maior. Ou seja, a ferramenta está ali, na mão deles, mas não está sendo usada para educação. Exato. E mais do que isso, as atividades dominantes são de uma natureza extremamente passiva. Estamos falando predominantemente de assistir a vídeos, televisão, jogar videogames e rolar infinitamente o feed das redes sociais. O autor destaca que menos de 3% desses jovens afirmam usar as telas para criar conteúdos genuínos ou aprender a programar. Menos de 3%. É uma diferença colossal entre saber como um aplicativo funciona por trás do código e simplesmente saber deslizar o dedo numa interface. Uma interface que, aliás, foi projetada por engenheiros brilhantes justamente para ser muito fácil de usar. Perfeito. É muito curioso como a obra retrata isso. A ideia geral vendida é a de que temos jovens super especialistas em tecnologia, mas a realidade dos dados mostra que eles são especialistas em consumo rápido de entretenimento empacotado. Essa distinção que o livro faz é cirúrgica. Saber usar um smartphone não torna ninguém um gênio da computação, da mesma forma que saber ligar uma televisão não torna ninguém um engenheiro de radiodifusão. Exatamente essa a analogia. E isso serve de ponte perfeita para um dos conceitos centrais que o Desmourget ataca na obra. A famosa lenda urbana do nativo digital. Precisamente. Menos de 3%. É uma diferença colossal entre saber como um aplicativo funciona por trás do código e simplesmente saber deslizar o dedo numa interface. Uma interface que, aliás, foi projetada por engenheiros brilhantes justamente para ser muito fácil de usar. Perfeito. É muito curioso como a obra retrata isso. A ideia geral vendida é a de que temos jovens super especialistas em tecnologia, mas a realidade dos dados mostra que eles são especialistas em consumo rápido de entretenimento empacotado. Essa distinção que o livro faz é cirúrgica. Saber usar o smartphone não torna ninguém um gênio da computação, da mesma forma que saber ligar uma televisão não torna ninguém um engenheiro de radiodifusão. Exatamente essa a analogia. E isso serve de ponte perfeita para um dos conceitos centrais que o Desmourget ataca na obra. A famosa lenda urbana do nativo digital. Precisamente. É até irônico isso, porque se a gente acompanha os portais de tecnologia, a impressão que dá é que essa geração já nasceu com uma mutação genética vantajosa. O livro argumenta que a mídia construiu essa narrativa de que esses jovens têm cérebros mais rápidos, que conseguem ser multitarefas com perfeição. E que, por causa dessa suposta genialidade, nós precisaríamos revolucionar todo o sistema de ensino tradicional para não entediá-los. Isso. Mas a realidade científica acompanha essa visão otimista? E que o neurocientista entra com os dois pés na porta. Se conectarmos essa narrativa da mídia ao quadro geral da literatura científica, vemos que o conceito de nativo digital com o cérebro superior e multitarefa é um mito absoluto. Não há suporte empírico para isso. Nenhum. A ciência, na verdade, aponta para danos extensos causados por essa superexposição. O autor divide isso de forma bem categórica, começando pelos danos somáticos. Que seriam os danos físicos ao corpo, né? Isso.
O sedentarismo extremo leva a um aumento alarmante da obesidade infantil, problemas posturais, distúrbios do sono e até riscos cardiovasculares precoces. Depois, o livro passa para os danos emocionais. As pesquisas mostram picos de ansiedade, aumento da agressividade e taxas crescentes de depressão entre os jovens. Tudo fortemente correlacionado com o tempo excessivo em redes sociais e jogos. Até porque eles estão o tempo todo se comparando com filtros irreais ou lidando com a frustração instantânea dos jogos. Com certeza. E por fim, os danos cognitivos, que talvez sejam o foco principal das preocupações para o futuro profissional dessas crianças. O autor detalha déficits severos no desenvolvimento da linguagem na primeira infância e uma queda dramática na capacidade de concentração e foco sustentado nas idades escolares. Então, a ideia de que as ferramentas digitais deveriam ditar a nova pedagogia simplesmente não se sustenta. Elas estão prejudicando a própria fundação do aprendizado. Exatamente. O livro traz uma citação fantástica envolvendo o PISA, aquele programa internacional que avalia os sistemas educacionais no mundo todo. Ah, sim. É uma declaração muito impactante, não é? Muito. O diretor do PISA afirmou com todas as letras que a digitalização no ensino, se tem algum efeito perceptível, é o de piorar as coisas e não de melhorá-las. Nossa, isso é um balde d'água fria imenso em muita política pública por aí. Tem muita gente que acredita piamente que a salvação da educação é lotar a sala de aula com tablets e telas de última geração. O que os dados do PISA analisados no livro sugerem é que a tecnologia pela tecnologia, sem um propósito pedagógico muito bem desenhado, acaba servindo como distração, e isso reduz o desempenho em leitura e matemática. E isso nos leva a um ponto específico que, segundo o material, a mídia adora espalhar e que o livro destrincha maravilhosamente bem. A gente pode chamar da farsa do cérebro maior. Vira e mexe, vemos aquelas manchetes bombásticas pipocando nas redes. Tipo, o estudo prova que videogames aumentam a espessura do cérebro. Isso. Ou, jogadores têm mais matéria cinzenta em certas áreas. Se alguém lê apenas a manchete, a conclusão lógica é óbvia. Opa, jogar videogame está me deixando com um cérebro mais robusto, logo estou ficando mais inteligente. Esse é um dos trechos mais esclarecedores da obra, expõe direitinho como a ciência básica pode ser mal interpretada e empacotada para o público. O autor explica com precisão clínica que absolutamente qualquer atividade humana que seja persistente e repetitiva vai alterar a plasticidade cerebral. O cérebro se adapta ao que a gente faz repetidamente. Exato. O livro dá exemplos clássicos da neurociência. Se uma pessoa passa anos dirigindo um táxi pelas ruas de uma cidade, memorizando rotas, ou se pratica violino intensamente, o cérebro dela vai apresentar alterações estruturais em exames de imagem. Áreas específicas vão se tornar mais espessas pelo uso constante. Mas aí vem a distinção crucial que o autor faz. Dizer que o cérebro mudou ou ficou mais espesso em uma região não significa automaticamente que houve um ganho geral de inteligência. Nem de capacidade cognitiva superior. E é aí que entra um conceito fascinante do material, a poda neuronal. Sim, a poda neuronal. O que o Desmuget explica sobre esse aumento de espessura no córtex dos jogadores, porque intuitivamente a gente acha que mais cérebro é melhor. O argumento do livro inverte totalmente a lógica daquela manchete otimista. Durante a adolescência, o cérebro humano passa por um processo natural e vital de otimização. Ele elimina sinapses, as conexões neurais que são fracas ou pouco utilizadas e fortalece aquelas que são essenciais. Essa é a poda neuronal. É como otimizar o sistema operacional de um celular. O cérebro vai lá, desinstala os aplicativos que não servem mais para nada e foca toda a energia nos processos que realmente importam para o raciocínio complexo. Uma analogia perfeita. É como podar os galhos secos de uma árvore para que os principais cresçam mais fortes e deem frutos. O refinamento da inteligência, o ganho de eficiência no processamento de informações e o aumento do QI durante o amadurecimento estão associados justamente a um estreitamento progressivo do córtex em várias zonas do cérebro. Olha só que curioso, então ele fica mais fino porque ficou mais especializado.
O cérebro eficiente é um cérebro enxuto. Exatamente. E o que os estudos citados na obra mostram sobre os jogadores assíduos de videogame? Eles revelam que a forte espessura cortical observada nas zonas pré-frontais desses jovens está associada, na verdade, a uma diminuição do QI na adolescência e não a um aumento. Quer dizer que aquela espessura toda não é músculo intelectual ganho. É como se fosse um lixo acumulado que o cérebro não conseguiu limpar. Segundo a interpretação que o autor traz das evidências, sim. A retenção dessa espessura indica muitas vezes um defeito na maturação, uma falha na poda neuronal. O cérebro não conseguiu se otimizar como deveria. É impressionante como uma manchete vende uma alteração cerebral induzida pelo videogame como um superpoder, quando os dados mais profundos sugerem um atraso ou defeito no refinamento cognitivo. É um atalho argumentativo que mascara o perigo real. E a partir disso, a coisa fica extremamente reveladora no livro. Porque, enquanto o público em geral continua sendo bombardeado com essa ideia de que as telas deixam as crianças mais preparadas para o mundo, tem um movimento global tomando medidas drásticas em sentido contrário. Aí é que a coisa fica realmente interessante, o contraste entre o discurso público e as ações institucionais. O material narra que, lá no Reino Unido, por exemplo, diretores de escolas chegaram a ameaçar chamar a polícia e acionar conselhos tutelares para investigar os lares onde os pais estivessem permitindo que os filhos pequenos jogassem videogames violentos para maiores de 18 anos. É um nível de intervenção pesadíssimo. E não para por aí. Na Ásia, as medidas descritas são ainda mais institucionalizadas. O livro aponta que Taiwan possui legislação que aplica multas pesadas aos pais que expõem bebês menores de 24 meses a qualquer tipo de tela. Multa mesmo, no bolso. Sim, multa. E mesmo para os mais velhos, o tempo de uso exige limitação estrita por lei. Na China, a abordagem relatada inclui a imposição de toques de recolher rigorosos, onde servidores de jogos são bloqueados de madrugada e limites duros de 90 minutos diários para jogos eletrônicos durante a semana para menores. O que mostra que governos estão tratando isso não como uma questão de preferência familiar, mas como um problema de saúde pública. Mas, de todas as reações descritas na obra, a que mais chama atenção é a ironia suprema que existe dentro do próprio Vale do Silício. Sem dúvida. Esse é o ponto mais revelador sobre a gravidade da situação. O autor dedica um espaço importante para mostrar como os próprios criadores das tecnologias mais imersivas do mundo protegem os filhos delas e fazem isso com um rigor quase extremo. O livro menciona nomes muito conhecidos. Steve Jobs, por exemplo. O lendário cofundador da Apple, aquele que revolucionou a forma como interagimos com telas. Ele limitava severamente o uso de tecnologia na própria casa. O autor lembra que quando o iPad foi lançado com todo aquele alarde de ser o dispositivo definitivo, os próprios filhos do Jobs não o utilizavam. O tempo de tela na casa dele era altamente restrito. Tem também o caso do Chris Anderson, ex-editor da revista Wired, que é basicamente a bíblia do mundo da tecnologia. O livro cita uma comparação que ele fez que é de arrepiar. O Anderson chegou a comparar abertamente a tecnologia a drogas. Ele afirmou publicamente, segundo o livro, que numa escala entre doces e cocaína, as telas estão muito mais próximas da cocaína no que diz respeito ao mecanismo de vício. Nossa! E ele diz isso porque conhece os engenheiros. Ele sabe que há equipes inteiras com os melhores neurocientistas e psicólogos comportamentais do mercado trabalhando dia e noite para tornar esses produtos o mais aditivos possível. O X da questão é esse. Eles conhecem a arquitetura da atenção porque foram eles mesmos que a desenharam. Tem uma citação do sociólogo Guillaume Erner no livro que resume essa situação toda com uma precisão cirúrgica. Essa frase é excelente. Ele diz, a moral da história é a seguinte, deem telas a seus filhos, os fabricantes de telas continuarão dando livros aos deles. Perfeito. E o Desmurget explora isso, mostrando que essa elite da tecnologia matricula os próprios filhos em escolas caríssimas no Vale do Silício, que são totalmente livres de tecnologia. Escolas Waldorf, né? Escolas com lousas de giz, livros de papel, trabalho manual e interações humanas genuínas. O contraste de narrativas que o autor expõe é absurdo. E esse contraste inegável levanta uma questão estrutural profunda. De um lado, a narrativa comercial
empurrando o maquinário digital para dentro das escolas públicas e dos lares comuns com o argumento do medo. Do tipo, se o seu filho não tiver um tablet aos 3 anos, ele vai ficar para trás. Do outro lado, a elite tecnológica age de forma diametralmente oposta na vida privada. Eles sabem o valor das coisas reais, o valor da atenção humana não fragmentada, da concentração sustentada, elementos que a superexposição recreativa destrói sistematicamente. Bom, acho que este é o momento perfeito para a nossa revisão do episódio, o nosso momento recapitulando, para garantir que quem nos ouve possa consolidar todas essas informações. Ótimo! Vamos aos pontos-chave dessa primeira análise profunda. O primeiro ponto de atenção é o volume de tempo astronômico gasto nas telas. Estamos falando de 7 horas na adolescência. E de forma esmagadora, esse tempo é voltado para a recreação passiva, como vídeos e jogos, e não para a criação ou aprendizado. Perfeito. O segundo ponto é o mito midiático do nativo digital, aquele jovem com um cérebro superior e multitarefa. Vimos que, cientificamente, a superexposição afeta negativamente o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico. E a tal espessura cerebral causada por games muitas vezes é apenas um sinal de falha na poda neuronal, o que não significa mais inteligência. E o terceiro e último ponto do nosso resumo é a ironia gritante no Vale do Silício. Há um consenso sombrio entre os executivos que enriquecem vendendo essas ferramentas. Eles são os primeiros a proibi-las ou limitá-las severamente na criação dos próprios filhos, optando por escolas tradicionais sem telas. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo a partir de todo esse material. Sim, uma reflexão para cada pessoa que acompanha o programa levar para a vida. Se a justificativa moderna é de que as crianças precisam das telas para não ficarem para trás no futuro digital, Porque a elite tecnológica mundial escolhe exatamente o isolamento digital e o ensino tradicional sem telas como o verdadeiro privilégio para garantir o sucesso de seus descendentes. fica o questionamento sobre quem de fato está sendo preparado para liderar no futuro e quem está sendo meticulosamente preparado apenas para consumir. É uma pergunta indigesta, mas extremamente necessária. Bom, quero agradecer muito a companhia de quem nos acompanhou nesta primeira investigação sobre este tema tão vital. E já deixo um convite caloroso e imperdível. A segunda parte desta série já está a caminho. No próximo mergulho, vamos investigar detalhadamente a natureza exata desse frenesi de telas recreativas. Vamos entender como a idade, o gênero e o ambiente familiar ditam o tamanho desse consumo. Vai ser fascinante. Até lá, a sugestão que fica da nossa conversa de hoje é: continuem questionando as narrativas fáceis. Um grande abraço e até a próxima análise profunda.